vamos começar conhecendo as camadas do Sol, que fazem parte da estrutura. As camadas do Sol são divididas em 6 camadas, sendo elas o núcleo, a zona radiativa, zona convectiva, fotosfera, cromosfera e coroa. Vamos começar a falar da camada mais externa do Sol, a coroa, e aliás, a mais quente fora dele. A coroa, também chamada de corona, é a camada mais externa do Sol. Ela se estende por 8 milhões de quilômetros acima da superfície e mal aparece em nossa visão. Porém, a melhor forma de vê-la é durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueia quase todo o brilho da superfície do Sol, de forma que apareça apenas um anel brilhante. E todo o brilho que é visto nesse anel é a camada da coroa. Lembra que eu disse que essa é a camada mais quente do Sol fora dele? Pois bem, as temperaturas da coroa solar chegam até 2 milhões de graus Celsius, cerca de 360 vezes mais quente do que a superfície. Ainda é um mistério por que a coroa é tão quente. Afinal, em teoria, quanto mais longe de uma fonte de calor, mais frio ela vai ficando. Já a coroa é a camada mais externa do Sol. Então por que ela é tão quente? Isso ainda é um mistério. Agora vamos falar sobre a segunda camada mais externa do Sol, que se chama cromosfera. Ela fica abaixo da coroa, mas logo acima da fotosfera. A cromosfera possui 2 km de espessura e ela é formada por jatos de gás quentes que lembram uma floresta em chamas. Esses jatos são chamados de espículas e se estendem por 3 km a 8 km de altura, antes de entrarem em colapso, e duram no máximo 5 a 10 minutos. Elas provavelmente são geradas na superfície do Sol e são ejetadas a uma velocidade de 20 km até a cromosfera. Uma coisa interessante é que a cromosfera apresenta uma cor vermelha, e isso acontece porque o gás hidrogênio no Sol emite uma luz vermelha em altas temperaturas. Agora vamos falar da fotosfera, ou talvez você conheça pelo outro nome, chamado de superfície solar. Esta é a camada do Sol que se tem como ver da Terra. É a camada onde a maior parte da energia do Sol é emitida. A temperatura da superfície do Sol pode variar, mas quase sempre vai ficar na casa dos 5.500 graus Celsius. E é esta temperatura que definimos como padrão do Sol. A fotosfera, no entanto, descrevida como superfície do Sol, ela não é uma superfície sólida, como os nossos planetas rochosos, como a Terra. Ela é feita totalmente de plasma quente e borbulhante, com cerca de 482 km de espessura. E é na fotosfera onde todo o calor e a energia produzidos há milhões de anos atrás pelo seu núcleo ardente podem finalmente escapar para o espaço afora. Zona convectiva. É exatamente essa camada que faz uma transferência de calor para a fotosfera. Daí vem o nome convectiva, que vem do fenômeno da convecção. Bem lá embaixo da zona de convecção, a temperatura atinge 2 milhões de graus Celsius. Mas o gás presente nela tende a esfriar conforme se aproxima da fotosfera. Ou seja, quanto mais fundo você vai, mais quente fica. O plasma nesta camada se move em um movimento convectivo, bem semelhante à água fervente em uma panela. Agora vamos falar sobre a zona radiativa. Essa zona não é tão densa quanto o núcleo, mas densa o suficiente para permitir que esses fótons de luz colidam com moléculas de gases próximas. Segundo a NASA, um único fóton de luz pode levar mais de 100 mil anos para sair do núcleo do Sol e chegar na superfície. Mas o curioso é que esse mesmo fóton de luz leva apenas 8 minutos para chegar na Terra. Agora vamos conhecer o coração da nossa estrela, o núcleo. O núcleo é um enorme reator nuclear, feito de plasma quente e possivelmente sendo 1000 vezes maior que a Terra. É aqui onde toda a energia e calor que você recebe todos os dias aqui na Terra é criada. Para criar a energia e calor, o núcleo do Sol faz 2 átomos de hidrogênio se baterem violentamente. E esta colisão de átomos acaba criando átomos de hélio. E isso tudo se chama fusão nuclear. Agora vamos falar dos ciclos solares e seus impactos. O Sol é uma enorme bola de gás quente com carga elétrica.
Esse gás carregado se move gerando um poderoso campo magnético. O campo magnético do Sol passa por um ciclo chamado ciclo solar. Aproximadamente a cada 11 anos, o campo magnético do Sol muda completamente. Isso significa que os polos norte e sul do Sol trocam de lugar. Depois são necessários mais 11 anos para os polos norte e sul do Sol voltarem. O ciclo solar afeta a atividade na superfície do Sol, como manchas solares causadas pelos campos magnéticos do Sol. À medida que os campos magnéticos mudam, o mesmo ocorre com a quantidade de atividade na superfície do Sol. Uma maneira de acompanhar o ciclo solar é contando o número de manchas solares. O início de um ciclo solar é o mínimo solar, ou quando o Sol tem menos manchas com o tempo. A atividade solar e o número de manchas aumenta. O meio do ciclo solar é o máximo solar, ou quando o Sol tem mais manchas. À medida que o ciclo termina, ele volta ao mínimo solar, e em seguida, um novo ciclo começa. Erupções gigantes no Sol, como explosões solares e ejeção de massa, também aumentam durante o ciclo solar. Essas erupções enviam poderosas explosões de energia e material para o espaço. Essa atividade pode ter efeitos na Terra. Por exemplo, erupções podem causar luzes no céu chamadas auroras, ou afetar as comunicações de rádio. Agora vamos falar da influência do Sol na Terra. O Sol é a estrela principal do sistema solar e é responsável por proporcionar a luz e o calor que sustenta a vida na Terra. Ele é uma estrela gigante de gás com cerca de 330 milhões de vezes a massa da Terra e é cerca de 9 vezes maior que o nosso planeta. A composição do Sol é principalmente de hidrogênio e hélio, que formam cerca de 99% da sua massa. O restante é composto por elementos mais pesados, como carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Que o Sol é importante para a vida aqui na Terra, isso já é fato. Mas você sabia que a energia solar ela é muito importante também porque ela é uma fonte de energia renovável e vem ajudando cada vez mais o nosso planeta, ajudando a combater as fontes de energia não renováveis muito poluentes para o nosso planeta. Agora vamos falar das influências do Sol no clima espacial. Radiação solar, vento solar, campo magnético solar, auroras, clima espacial, formação de cometa e influência na órbita dos planetas. Também vamos falar das consequências da influência do Sol no clima espacial: o aumento da temperatura, formação de partículas carregadas, influência na formação de estrelas e o aumento da atividade solar. Agora nós vamos falar sobre a conclusão. A conclusão é: o Sol é uma estrela complexa e dinâmica que desempenha um papel fundamental na vida na Terra e no sistema solar. Entender a estrutura, o ciclo solar e a influência do Sol é essencial para aproveitar seus benefícios e mitigar seus impactos.